Boa noite para todos. É com muita alegria que nós do Grupo Espírita Allan Kardec damos início ao primeiro dia da 21ª Semana Espírita de Vassouras, com o tema central Deus e o Infinito. E este ano, vai ser completamente virtual, em função da pandemia. Damos boas-vindas e agradecemos a presença carinhosa de cada um de vocês que estão aqui ao vivo e antecipadamente a todos os que vão assistir também depois. Agradecemos aos trabalhadores do GEAC e a todas as pessoas que direta ou indiretamente contribuíram para a realização deste evento. E nosso agradecimento final para a espiritualidade amiga, que nos ampara e oportuniza em estarmos aqui nesta tarefa. E a Deus, nosso Pai de amor. Agora, vamos conhecer os amigos que estarão conosco essa noite. Vamos pedir ao Marcos de Mário, da cidade do Rio de Janeiro, e a Sandra Lia, da vizinha cidade de Valença. Boa noite, amigo. Boa noite. Muito bom tê-los aqui. Marcos de Mário, nosso orador da noite, está sempre conosco, nas Semanas Espíritas. Mas fala um pouquinho, Marcos, do seu trabalho no campo do Espiritismo. Bom, Cristina, uma boa noite a você, a todos os queridos amigos aí do Grupo Espírita Allan Kardec, de Vassouras. Eu sou espírita desde adolescente, Iniciei minhas atividades em São Paulo, capital, onde eu nasci, mas radicado no Rio de Janeiro já há 43 anos, que estamos fazendo este mês. Atualmente, eu coordeno o Seara de Luz. Seara de Luz não é exatamente um centro espírita. Na verdade, é um grupo de estudo do espiritismo, mais ou menos aos moldes do que foi a Sociedade Espírita de Paris com Allan Kardec, apenas que nós não temos, por enquanto, as reuniões mediúnicas. E tenho me dedicado muito, ainda mais aqui nessa pandemia que nós estamos aí vivenciando, então tenho me dedicado muito a escrever, então eu sou autor hoje já de 30 livros, já tem alguns aí nas editoras, assim que for possível, também vão ser publicados, artigos. As palestras continuam, mas agora, claro, desde março online, por todo esse Brasil, e estou muito dedicado, como sempre, à área da educação, através do IBEM Educa, que é uma organização não governamental, e como nós não podemos ir às escolas, até porque elas estão fechadas, nós estamos trabalhando, então, com cursos em educação à distância, vídeos na nossa plataforma no YouTube. Então, esse é o trabalho que nós estamos fazendo, continuando aí a divulgação do Espiritismo. Muito bem, Marcos. Que bom. E para realizar arte espírita, nossa amiga Sandra, que também tem estado presente, hoje está desfalcada, que ela tem um grupo vocal em função da pandemia. Como é sua história, Sandra, na arte espírita? Eu participo do grupo vocal Ivoeira desde 1997 e o grupo existe desde 1996. E entre altos e baixos, o grupo vem se mantendo, graças a Deus, a gente tem um trabalho consistente. Infelizmente, o grupo não pode nesse momento que a gente sempre participa da Semana Espírita, de Vassouras, por causa desse momento vivendo e pela dificuldade também de alguns trabalhadores, até mesmo de manusearem ainda essa ferramenta tecnológica, que está sendo um aprendizado novo para todo mundo. Eu faço parte do setor de espírita do 24º Seu.
E também sou coordenadora, diretora da área de educação espírita do 24º CEU há alguns anos. Então, a evangelização e a música são, assim, pedacinhos da minha alma no movimento espírita. Que bom, que bonito. E vamos, então, para a nossa... Vocês querem falar mais alguma coisa? Não. Não, né? Tá tudo bem. Nós vamos agora, então, dar início à nossa leitura de página, nossa prece inicial, e depois vamos passar para a harmonização, tá? Faremos agora a leitura de página, retirada do livro Caminho, Verdade e Vida, de autoria do Espírito Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. Na lição 139, cujo título é Por Amor. Cegou-lhe os olhos e endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam no coração e se convertam, e eu os cure. Está em João, capítulo 12, versículo 40. Os planos mais humildes da natureza revelam a providência divina em soberana expressão de desvelo e amor. Os lírios não tecem, as aves não guardam provisões, e misteriosa força fornece-lhes o necessário. A observação sobre a vida dos animais demonstra os extremos de ternura com que o Pai vela pela criação desde o princípio. Aqui uma asa, acolá um dente a mais, ali desconhecido poder de defesa. Afirma-se a grande revelação de amor em tudo. No entanto, quando o Pai convoca os filhos à cooperação nas obras, eis que muita vez se salientam os ingratos e convertem os favores recebidos, não em deveres nobres e construtivos, mas em novas exigências. Então faz-se preciso que o coração se lhes endureça cada vez mais, porque fora do equilíbrio encontrarão o sofrimento na restauração indispensável das leis externas desse mesmo amor divino. Quando nada enxergam além dos aspectos materiais da paisagem transitória, sobrevém inopinadamente a luta depuradora. É quando Jesus chega e opera a cura. Só então torna ingrato a compreensão da magnanimidade divina. O amor equilibra, a dor restaura. E é por isso que ouvimos muitas vezes: nunca teria acreditado em Deus se não houvesse sofrido. Vamos então, nesse instante, elevar o nosso pensamento a Deus, agradecendo por esta oportunidade, a espiritualidade amiga que coordena os nossos trabalhos, que nos ampara, que nos retifica os caminhos. Agradecer ao nosso querido Mestre Jesus, que nos trouxe a bendita doutrina de amor, nos ensinando, no mais profundo do nosso ser, o que significa o verdadeiro amor fraternal. Que as bênçãos se estendam a todos os lares conectados conosco esta noite e todos os demais que necessitarem de amparo, de amor, indistintamente. Muita paz e harmonia nesta noite bendita. Graças a Deus, que assim seja. Então vamos dar início à nossa harmonização através da música espírita, chamando mais uma vez a Sandra Lia da cidade de Valença.
Hino a Ismael. Nas paragens prateadas, nós ouvimos teu chamar, convocando nosso povo de missão levar. Ó Ismael, guardião do meu Brasil, ilumina teu rebanho, fortalece nossa fé. Ó Ismael, guardião do meu Brasil, ilumina teu rebanho, fortalece nossa fé. Venerável mensageiro do Evangelho de Jesus, abençoa nossa pátria, esse celeiro de luz. Ó Ismael, guardião do meu Brasil, ilumina teu rebanho, fortalece nossa fé. Ó Ismael, guardião do meu Brasil, ilumina teu rebanho, fortalece nossa fé. Aqui estamos aprendendo, dedicado servidor, a guiar almas sofridas, descartadas do amor. Ó Ismael, guardião do meu Brasil, ilumina teu rebanho, fortalece nossa fé. Ó Ismael, guardião do meu Brasil, ilumina teu rebanho, fortalece nossa fé. Ilumina teu rebanho,
a caminho da luz. É certo que a vida é infinda, divina essência do ser, e os sonhos não morrem, nova estação, florindo a cada você. Mas saiba que o tempo é sagrado, e a chance de recomeçar é sopro consolo nas sendas da perfeição. A porta que irá redimir, libertar. Seja tua estrela guia, o amor alimento de viver cada instante com alegria. Caminho da luz. Não temas se a noite sombria, que importa se chove lá fora, se tem compreensão que a chama não se desfaz e a luz sempre em ti viverá, brilhará. Jesus, seja tua estrela guia, o amor alimento de cada dia, viver cada instante com alegria, a caminho da luz. Jesus, seja tua estrela guia, o amor alimento de cada dia, viver cada instante com alegria, a caminho da luz. O chamado. Então ele veio e disse: já é hora
te seguir e indicou o caminho tortuoso, mostrou as pedras e os espinhos. E quando vem que o medo assolava os nossos corações, nos fez olhar o sol atrás dos montes, só disse: confie e vou. Então viemos, porque ninguém resiste ao seu chamado. Voltamos à terra-mãe que nos abriga por seu amor. Haveremos de amar e ao final da luta Ele terá de estar nos esperando e erguerá a voz ao Pai no hino. Então dirá: eis os teus filhos, enfim, em paz. Então viemos, porque ninguém resiste ao seu chamado, porque ninguém resiste ao seu chamado. Senhor das estrelas, coração de luz, estrela ao peito, corpo transpirado em constelação, bem singelo, joelhos ao chão, no lava-pés aos pescadores de ilusão, que divisam esses olhos vidros, que revelam céus na terra e anjos nas feras, o que plasmaram essas mãos perfeitas, que revelam
feridas, fronte de chum, alteia virtude, captando as divinas revelações, voz sublime, harmonia, ensinando inovidável as multidões. De ti emanam místicas virtudes. Quando a tua boca se abre, Senhor das estrelas, de ti emanam místicas virtudes. Quando a tua boca se abre, Senhor da estrela, o que fizemos? O que fizemos? Trespassamos o coração, perfuramos os pés e as mãos, surramos os olhos, espinhamos a fonte altiva e quis calar a voz do Senhor das estrelas. Força do perdão, lição verdadeira, coroando o evangelho de morte em luz. Restante tempo, o tempo da paz que vibrou nas oliveiras e fulgurou na canção do irmão ausente. Como estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine com quem esteja seguindo. O Senhor te guie. O que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar
sofrer. A mão de Deus irá te abençoar. Como estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie. Que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar. E em cada passo teu, a mão de Deus há te abençoar. Gratidão. Quando a sombra da tristeza cobrir seu sonho de ventura, você quiser chorar diante da taça da amargura, quando a dor bater a porta, ferindo no coração, quando a esperança é morta e a vida amarga ilusão. Olhe para trás, veja quanta dor, súplicas de paz, clamando amor. Olhos sempre em trevas, mãos mendigam pão, bocas que não falam e risos sem razão. Deixe de chorar, volte a sorrir. Você é tão feliz, volte a cantar.
abençoa os filhos teus. Ele sempre abençoa os filhos seus. E a última música, Aprendiz. Como alguém que encontre a luz, depois de andar e andar, procurando o caminho, como alguém que enfim já pudesse ouvir respostas que trazem consolo e sentido ao destino. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi a dor da semente é o parto da vida. Com alguém que já quer seguir os passos do mestre com fé e razão consciente, como alguém que em si já soubesse ouvir as vozes dos seres que habitam espaço infinito. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Minha dor me trouxe aqui pra entender a flor que brota em mim, meu amor é aprendiz de um bem maior, e seja assim, se vai e vem, sei que voltarei pra cuidar da flor, pra acalmar a dor e ser feliz. Minha dor trouxe aqui pra ter a flor que brota em mim, meu amor é aprendiz de um bem maior, que seja assim nesse viver, sei que farei pra cuidar da flor, pra acalmar a dor e ser feliz.
Agradecemos a Sandra pelo seu belo trabalho, que trouxe tanta harmonia para essa transmissão. Lembrando que às vezes nós vamos ter pequenos problemas com a internet, né? Que dão umas travadinhas. Isso é normal nos tempos atuais, mas olha, foi maravilhoso, Sandra, tá? Maravilhoso. Eu que agradeço. A gente te agradece de coração. E agora, nós vamos passar a palavra para o nosso caro amigo Marcos de Mário, da cidade do Rio de Janeiro, que desenvolverá o tema da noite, Espírito e Matéria. Bem, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, que Jesus, nosso Mestre, nos abençoe e que possamos, até o final, estarmos envolvidos com vibrações de paz e de amor. Na metade do século XIX, chegavam a Paris, a cidade-luz da França e da Europa, notícias atravessando o Oceano Atlântico, trazendo através dos jornais informações consideradas inéditas, novas, maravilhosas e talvez, por que não, um tanto quanto sobrenaturais. Lá nos Estados Unidos, uma nação ainda nova, mesas giravam, paredes recebiam pancadas e comissões formadas por pessoas notáveis não haviam conseguido detectar qualquer influência humana, material, nesses fenômenos. Diálogos com um mundo invisível aos olhos estavam sendo feitos e surgiam pessoas chamadas médiuns. Ali por volta de 1850, os parisienses, abalados por essas notícias, começaram então, pouco a pouco, a se debruçar sobre esses fenômenos. Mas a cultura francesa era muito diferente da cultura norte-americana. Aliás, a cultura europeia, de uma forma geral, era muito diferente. Na Europa, havia uma grande influência do magnetismo, lançado anteriormente, no século XVIII, por Mesmer. E o magnetismo era muito estudado, conhecia-se a influência que uma pessoa, através de forças magnéticas, podia fazer sobre objetos e também sobre as pessoas, chegando, inclusive, a curar determinados males, determinadas doenças. E como a força magnética poderia deslocar, inclusive, objetos, fenômeno na Europa já conhecido e bastante pesquisado na França por diversos magnetizadores famosos, com livros já publicados, chegou-se então à conclusão que aqueles fenômenos ocorridos nos Estados Unidos, dos quais os jornais estavam dando conta, eles poderiam ser perfeitamente reproduzidos nos salões parisienses, bastando então um conjunto de pessoas se reunirem em torno de uma mesa, de uma cadeira, enfim, para magneticamente fazer então levantar e até mesmo obedecer à vontade das pessoas, ou seja, uma ação de forças magnéticas, consideradas à época exclusivamente forças materiais, mas para as quais os cientistas não estavam ainda muito voltados. A ciência era materialista, totalmente materialista. Então, qualquer tipo de força, qualquer tipo de ideia que saísse do campo material, que não pudesse ser reproduzido à vontade nos laboratórios, a ciência descartava. Mas o magnetismo cresceu e os salões parisienses descobriram uma nova diversão: fazer mesas levitarem, girarem no ar, e foi uma febre.
No meio disso, nós temos o professor Denizar Rivaio. Denizar Rivaio é considerado o bom senso, pessoa muito considerada, professor, escritor, tradutor, um homem de ciência, fazia parte de diversas academias da França, e ele olhou o fenômeno e, em princípio, argumentou que, de fato, não passava de um fenômeno de ordem magnética, e nada mais do que isso. O próprio Denizar Rivaio era também profundo conhecedor do magnetismo. Então, aqueles fenômenos que tornaram-se diversão nos salões parisienses não chamaram a atenção dele. Até porque o fenômeno era utilizado apenas para diversão, passatempo. Ele era um homem sério, era um educador, era um discípulo de Pestalozzi, homem ligado a vários ramos da ciência, estudioso. Ele não ia aos salões para utilizar força magnética para fazer mesas girarem no ar. Assim os anos transcorreram. Quando, em 1855, um dos seus amigos, o senhor Fortier, também magnetizador, conversou com ele e contou a Denizar Rivaio o que aconteciam em torno desses fenômenos. E então contou algo extraordinário, que a mesa, que em princípio era dirigida pelas forças magnéticas das pessoas, que a mesa às vezes mostrava vontade própria. E que a mesa, para pasmo de Denizar Rivaio, a mesa respondia perguntas, conversava com as pessoas. Então Rivaio achou que seu amigo Fortier, por muito estudar, estava ficando fanático e vendo coisas que não existiam. E dá então uma resposta muito certeira, baseada na ciência, enquanto não me provarem que mesa tem cérebro para poder ter inteligência e pensar, eu vou considerar que essas histórias são da carochinha, são histórias só para dormir, só para preencher o vazio das noites nos salões. E ele não quis saber do fenômeno. Passado mais um tempo, Fortier voltou a conversar com Rivaio e relatou coisas mais extraordinárias. Que a mesa conversava sobre filosofia, antropologia, sociologia, ética, e contou a ele diversos fenômenos que aconteciam nessas reuniões. Isso realmente intrigou Denizar Rivaio, que pensou então, bom, agora eu preciso ver, porque o meu amigo Fortier é uma pessoa sensata, ele é uma pessoa séria, ele não pode estar entusiasmado à toa. Então combinou que ele e Rivaio até assistiria o fenômeno, mas que teria que ser num grupo fechado, restrito, composto por pessoas sérias. Então Fortier marcou uma reunião na casa da senhora Planet-Mazon, lá em Paris, e assim Denizar Rivaio, com sua esposa, Amélie Baudet, compareceu à reunião. Investigou a sala, cumprimentou a todos, era uma família realmente muito séria, e a reunião teve início. E os fenômenos, então, aconteceram, e Rivaio assistiu. E ficou impressionado. E uma certeza ele tinha, não era truque. Ele havia investigado a sala. Ele tinha observado os participantes, sabia que todos eram senhores e senhoras sérios. Ele sai, então, da reunião, pensando naquilo tudo e se perguntando: o que está por trás desses fenômenos? Sim, as forças magnéticas conseguem responder
em parte, o que eu assisti, mas não tudo. Não tenho como explicar que uma força magnética seja inteligente, mas eu vi a mesa se movimentar. Eu vi a mesa bater o seu pé lá no assoalho, dentro de um alfabeto combinado. Uma batida é a letra A, duas batidas a letra B, e assim por diante. Batidas para sim e batidas para não. Eu assisti. Eu vi a mesa dar respostas a perguntas que foram feitas. E, inclusive, o que é mais fenomenal, respostas dadas a perguntas que não foram verbalizadas, mas que a pessoa estava simplesmente pensando como isso pôde acontecer. Ele não tinha resposta. Fortier e mais alguns amigos entregaram, então, a ele cadernos com perguntas e respostas, perguntas feitas pelos membros do grupo, respostas dadas pela mesa. Até então, considerava-se que era a mesa que respondia. Então, Denizar Rivaio debruçou-se sobre isso e começou semanalmente a participar de reuniões. Primeiramente na casa da senhora Prime Masson, depois descobriu a família Jafé, com as meninas, a família Baudin, e assim ele foi perguntando e mergulhando numa nova situação e descobriu que a vida continuava após a morte. Mas ele não tinha ainda a resposta como que a mesa podia ser inteligente. E ele começou a teorizar. E ali, final de 1856, ele chega então à reunião com uma teoria na cabeça, para tentar dar resposta a todos os fenômenos. Mas o fenômeno se adianta e informa então a ele que, na verdade, ele não estava conversando com a mesa, e nem era a mesa que respondia às perguntas. Ele estava conversando com um espírito, a alma de um morto. E que Rivaio logo raciocinou. Bom, morto não, porque, na verdade, está vivo. Porque se morto estivesse, não poderia estar aqui conversando comigo através da mesa. Mas então não é a mesa? Não, não é a mesa. Sou eu, espírito. Mas quem é você? Você deve ter um nome. Viveu em algum lugar, em algum período, e o espírito apresentou todos os dados. O nome, data de nascimento, morte, a causa da morte. E no dia seguinte, Denizar Rivaio comparece à Biblioteca Nacional da França, que tem a sua sede em Paris. E ali, então, ele descobre nos jornais, lá nos obituários, descobre que aquela pessoa havia existido e que havia falecido exatamente como a mesa, não, quer dizer, como o espírito, através da mesa, havia realmente dado as informações. Então descortinou a ele o mundo espiritual, a vida após a morte. Mas era preciso ainda dar respostas a muitas indagações. Mas uma coisa já estava certa. No mundo, no nosso planeta Terra, não existe apenas a matéria, mas também o espírito. E o espírito nada mais é do que a alma dos homens e das mulheres, a alma dos seres humanos, que continua viva após a morte, que não é mais total, absoluta e irremediável. A morte é só do corpo orgânico, este nosso corpo físico, porque a alma, ou o espírito, continua viva. Mas continua viva onde? E então, Denizar Rivaio, que vai se tornar Allan Kardec, quando do lançamento do Livro dos Espíritos, em 18 de abril de 1857, vai então pesquisando, perguntando e descobrindo a realidade
da vida no mundo espiritual, que é uma dimensão que interage e interpenetra com a dimensão da matéria. Mas aquela questão da mesa e agora do espírito ainda necessitava de solução. Então, agora, Kardec, ele pensa, bom, o espírito deve, então, pegar a mesa, como nós. Nós não fazemos isso, não utilizamos as mãos, a nossa força muscular para erguer uma mesa, pegar objetos. O espírito deve fazer isso. Mas ele não tem mais o corpo físico. Se ele não tem mais o corpo físico, como isso seria possível? Como ele consegue pegar um objeto que é matéria, e ele é espírito? Então os espíritos explicam a ele. Nós não pegamos a mesa com as mãos, nós não pegamos nenhum objeto com as nossas mãos. Isso para nós é impossível. O que nós fazemos é animá-la ficticiamente com os fluidos. Nós envolvemos o objeto, seja ele qual for, com os fluidos, e assim nós damos momentaneamente uma vida e podemos suspender, balançar, agitar, enfim, fazemos o que quisermos com o objeto. Portanto, existe um outro elemento, não apenas o espírito e a matéria. Existe outro elemento chamado fluido cósmico universal, que seria a matéria elementar, a matéria primitiva. Mas em O Livro dos Espíritos, os espíritos ainda informam que existe um quarto elemento, que é Deus, o princípio de tudo, o criador de tudo. Então nós temos Deus, o espírito e a matéria. E ligando o espírito com a matéria, o fluido cósmico universal. Dele, derivando tudo o que conhecemos, tanto a nível espiritual quanto a nível material. Mas, se eu, quando chegar a hora da morte, deixo o meu corpo, porque todos nós temos certeza que o corpo orgânico vai para o caixão e vai para o túmulo. E que seus elementos constitutivos se desagregam. E que só fica o esqueleto. Se eu não tenho mais esse corpo, como que eu me identifico no mundo espiritual? Como eu mantenho a minha individualidade? E aí veio uma grande descoberta. Todos nós somos dotados de um outro corpo. Um corpo fluídico, que o Espiritismo chama de perispírito. Então, o perispírito forma o corpo orgânico, e quando este não pode mais reter o fluido vital que o mantém, o perispírito se desliga do corpo orgânico, mas se mantém ligado ao espírito, dando-lhe forma, que é a forma humana, normalmente, que nós conhecemos. E assim o espírito, que é o ser individual, inteligente, que pensa, que elabora, mantém-se tal qual é para dar continuidade à sua evolução. Tudo isso está em O Livro dos Espíritos, a obra básica do Espiritismo. O Livro dos Espíritos foi lançado em abril de 1857 e em 6 meses esgotou a sua primeira edição. E as edições foram se sucedendo. E os jornais franceses começaram, então, a falar dessa nova ideia chamada espiritismo. Mas, primeiramente, para condená-lo, para dizer que tudo isso era um absurdo total. Que, se as pessoas seguissem essas ideias, ficariam loucas e lotariam os hospícios. A Igreja Católica começou a atacar veementemente o espiritismo, dizendo, então, que o espiritismo estava ligado, coligado e comandado por Satanás. Ou seja, que as ideias espíritas eram ideias do demônio, eram ideias do mal. Mas como esses ataques foram perdendo força
porque o Espiritismo é uma doutrina filosófica, científica, e consequências morais muito sérias, é uma doutrina eminentemente racional. Os homens de ciência, então, começaram a procurar um outro caminho para derrubar as ideias espíritas. E como a ciência não lidava com o espírito e queria manter sancionado apenas e tão somente a matéria, os cientistas, então, lançaram a ideia de que o espiritismo era muito perigoso, porque o espiritismo, com essas ideias de vida após a morte, reencarnação, comunicabilidade aí dos mortos, e com essas ideias, o espiritismo tirava os seus adeptos do chão, fazia dos seus adeptos verdadeiros beatos, que os espíritas viviam fora da realidade do mundo, e por isso o espiritismo tinha que ser combatido. Allan Kardec, nas páginas da Revista Espírita, derruba esse ataque. E mostra que, muito pelo contrário, o espírita é uma pessoa com os pés no chão, porque ele sabe da importância da encarnação, ele sabe de onde ele veio, o que ele está fazendo aqui, ele sabe que tem que cumprir uma missão, que é a de se educar, a de se transformar moralmente. Ele sabe que precisa cooperar com Deus na transformação da humanidade. O espírita é aquele que combate o suicídio e que luta pela vida, aqui e agora, nesta encarnação. Não fique em contemplação beatífica, embora sabendo da realidade do espírito imortal e da vida que continua após a morte, o espírito é aquele que não procura a morte. O espírito é aquele que esclarece, que apoia, que consola. Então, por assim dizer, os espíritas são os maiores materialistas do mundo, porque, sim, eles sabem da importância de se manterem vivos aqui na Terra, nessa encarnação, até chegar a hora assinalada por Deus para o retorno ao mundo espiritual. Por isso, o espírita se opõe contra o aborto, a pena de morte, a eutanásia, o suicídio, a utilização de drogas. O espírita é a favor da vida. A ciência, pouco a pouco, teve que se curvar à expansão do espiritismo. Mas, mesmo assim, ficou reticente em estudar o espírito. Como a lei é de progresso, o tempo começa a passar e outras pessoas começam a se dedicar ao estudo dos mais diversos fenômenos. E nós tivemos, na primeira metade do século XX, eminentes pesquisadores que se desdobraram não apenas sobre os fenômenos mediúnicos, mas também sobre as famosas experiências de quase morte e os casos sugestivos de reencarnação. E todos os que estudaram esses dois temas eram ligados a universidades. Eram professores, pesquisadores, cientistas. Mas, como nos lembra o psiquiatra norte-americano, reencarnacionista, Brian Weiss, quando ele se deparou com essa realidade espiritual, ele, que era professor universitário, ele descobriu que nada sabia sobre isso. E descobriu que o meio acadêmico universitário esconde as pesquisas que abrem a porta da realidade do espírito. E põe sempre em dúvida, sempre, os resultados dessas pesquisas. Mas nós espíritas não precisamos ficar preocupados com isso. O tempo é o grande tesouro divino que vai fazendo com que as coisas
aconteçam pouco a pouco. A doutrina espírita se deslocou das terras francesas e europeias para o Brasil, enfrentou na Europa 2 guerras mundiais e também na Ásia, e o espiritismo sobreviveu. E agora faz o retorno, porque se espalha novamente por toda a Europa, pela Ásia e também pelos Estados Unidos da América. Como lembra Kardec, se a ideia fosse falsa, se ela não estivesse baseada em fatos observados e estudados, já teria caído. E há muito tempo, como tantas outras ideias, tantas outras doutrinas, caíram e ficaram perdidas no tempo histórico da humanidade. Mas isso não aconteceu com o Espiritismo. Porque a realidade da vida é essa dualidade, espírito e matéria. Mas nós encontramos, mesmo no movimento espírita brasileiro, aqueles espíritas que Allan Kardec classificaria como não verdadeiros, que ainda vivem muito mais para a matéria e da matéria do que com o espírito. E aí se vê com problemas muito sérios na hora do retorno ao mundo espiritual. Porque nós temos que estar conscientes de que a morte, sendo uma fatalidade, nós não podemos fugir dela. Mas cedo ou mais tarde, assim como nós tivemos o momento de nascer, ou melhor dizendo, reencarnar, nós teremos o momento de morrer. E nós espíritas chamamos de desencarnar, deixar o corpo carnal. Esse momento vai chegar. Quando esse momento chegar, estaremos preparados? Esse preparo nos dará condições, no retorno ao mundo espiritual, de encararmos os nossos amigos, entes queridos, os nossos benfeitores espirituais, nosso anjo da guarda, com a consciência tranquila, para dizer: estou voltando melhor do que quando fui. Nós temos que pensar nisso. Porque nós não somos o corpo. Nós somos a alma, ou espírito. E é preciso, então, pensar naquilo que estamos fazendo aqui. Como estamos utilizando a nossa inteligência. Como estamos utilizando o sentimento. Como estamos utilizando as nossas forças para nos aprimorarmos, para nos melhorarmos, para nos tornarmos virtuosos. Naquela página maravilhosa que está lá no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, tornarmos-nos homens de bem. Que esforços estamos fazendo para isso? Ou estamos apegados demais às questões materiais, a interesses ainda desta vida, interesses financeiros, econômicos, políticos, sociais, familiares, etc, etc. Será que nós vamos ter facilidade de nos desligarmos dessas coisas? Ou, pelo contrário, teremos dificuldade? Nós somos o espírita que arregaça as mangas e trabalha a benefício do próximo, que auxilia voluntariamente nas tarefas do centro espírita, e não foge à luta. Ou nós somos o espírita que se acomoda na frequência a uma reunião pública, receber o passe, levar para casa água fluidificada, magnetizada e até a semana que vem. Qual é a nossa classificação como espírita? Nós somos espíritas exaltados, fanáticos, ou nós somos verdadeiros espíritos? O verdadeiro espírito é aquele que compreende a profundidade da doutrina e, antes de mais nada, faz todos os esforços para aplicá-la a si mesmo, para, na sequência, poder, pelos próprios exemplos, levá-la aos outros, mas sem querer transformá-los em espíritas, porque existe uma coisa chamada livre-arbítrio.
E livre-arbítrio precisa ser respeitado. Então, nós somos, ao mesmo tempo, espírito e matéria. Como dizia Herculano Pires, que foi muito amigo do nosso querido médium Chico Xavier, e Herculano Pires, se referindo ao Chico Xavier, dizia assim, o Chico é um interexistente. E aí, quando ele fez esse pronunciamento, eu fui perguntado, o que o senhor quer dizer com isso? Que ele é um ser interexistente. É que o Chico vive, ao mesmo tempo, as duas realidades da vida, matéria e espírito. Ele está aqui, através do corpo orgânico, mas com aquela mediunidade exuberante que ele tem, ao mesmo tempo ele vive a realidade espiritual. Isso ficou patenteado quando o Chico Xavier, pela primeira vez, com problemas de coração, ele teve que ficar internado no hospital. Ele chamou a enfermeira de plantão e disse assim, vem cá, minha filha, vem cá. Eu quero lhe falar uma coisa aqui que é para você não se assustar. Olha, eu sou médium, sou espírita. Eu não sei se você sabe o que é isso, se você entende essa coisa. Mas eu não estou aqui para querer lhe explicar nada dessas coisas. Só quero dizer o seguinte, que eu vejo os mortos e converso com eles e eles conversam comigo. Então, quando você passar aqui pelo quarto, ou quando você entrar para fazer o que você tem que fazer, e me ver falando sozinho, eu não estou falando sozinho, eu estou falando com os espíritos, tá bom? Então, olha, quando você observar isso, não se preocupe, você não está tratando de um louco, de um maluco, tá bom? Eu apenas sou médium, tá bom? Ninguém sabe até hoje se aquela enfermeira de plantão entendeu essa situação e conseguiu lidar com ela com uma certa normalidade, já que ela nunca foi entrevistada, nunca deu depoimento, então nós não sabemos. Mas o Chico era esse protótipo do homem ao mesmo tempo na Terra e no mundo espiritual. Ele vivia isso ao mesmo tempo, como muitos médiuns vivem. Nós, posso aqui me colocar, que não somos médiuns ostensivos, também podemos viver essa realidade dupla da nossa vida. Se soubermos ter os momentos de meditação, utilizar a prece para mantermos conectados com os espíritos, se nos trabalharmos a sensibilidade para captarmos as intuições, quantas vezes nós já não tivemos arrepios, sensações que materialmente, fisicamente falando, não tivemos como explicar. Você está num ambiente fechado no seu lar, tem certeza que janelas e portas estão fechadas, e de repente uma brisa suave e perfumada passa por você, lhe arrepia e lhe dá bem-estar. Mas se portas e janelas estão fechadas, não há nenhuma corrente de ar, de onde veio isso? Não há explicação física possível. Então, nós estamos vivenciando, nesse exato momento, a realidade espiritual da vida. Espírito e matéria. E hoje nós já sabemos, por definições da própria ciência, que a matéria não é mais simplesmente o objeto sólido que ocupa um lugar no espaço. Matéria é tudo aquilo que tem massa, mas que se apresenta de diversas formas. Do sólido ao gasoso. E como lembra Kardec, nós não conhecemos tudo. Porque estados da matéria fora dos nossos padrões de conhecimento não podem existir. O Espiritismo defende a teoria dos fluidos espirituais, os fluidos magnéticos, que derivam do fluido cósmico universal. Ora, esses fluidos são matéria, mas em outro estado. Normalmente, nós não vemos e nem sentimos o ar que respiramos.
Mas sabemos que ele existe, porque senão, se ele estiver ausente do ambiente em que nos encontrarmos, nós vamos falecer, nós vamos morrer. Então nós sabemos que ele está aqui. Nós só o detectamos com o vento, com a brisa, ou quando conseguimos olhar o ar através de um raio de luz. E aí nós detectamos aquelas miríades todas de partículas que estão suspensas no ar. Mas normalmente nós não vemos. É matéria. Tudo é matéria. Quando Louis Pasteur descobriu as bactérias, as academias científicas da França quiseram retirar o seu nome da ciência. Onde se viu? Ficou louco dizer que no ar, que dentro do nosso organismo, tem esses bichinhos que provocam doenças, isso e aquilo. Mas, graças à invenção do microscópio e a testes laboratoriais realizados, foi provado que ele estava certo. Mas, eles são invisíveis, são seres invisíveis aos nossos olhos, mas existem. O mundo espiritual é uma realidade. Não é uma invenção do espiritismo. Na verdade, ele foi estudado desde antigas civilizações, misturada com crenças religiosas, que às vezes confundiam essa questão da matéria e do espírito. Mas o nosso mestre Jesus, no diálogo magistral com Nicodemos, o fariseu, o doutor da lei, ele foi muito claro ao explorar a questão da reencarnação, onde ele disse que o espírito é como o vento. Você não sabe de onde ele vem, mas ele passa por você e vai. E o que é do espírito, o que é da matéria é da matéria. E uma coisa não se confunde com a outra. Nicodemos não conseguiu ter o alcance filosófico e científico para compreender Jesus. Mas o Espiritismo veio trazer a chave, porque Jesus estava conversando com ele sobre reencarnação, a necessidade de nascer de novo. Mas aí Nicodemos redarguiu: como eu, sendo uma pessoa adulta, velha, posso voltar ao ventre da minha mãe, ou que seja de outra pessoa? E Nicodemos confundia, então, a reencarnação com a ressurreição, que seria a volta ao mesmo corpo. Mas nós sabemos, não apenas pelo Espiritismo, mas pela ciência, que corpo morto, morto é. Não pode mais voltar à vida. E não pode mais, porque os laços fluídicos que prendiam o espírito ao corpo se romperam. E o corpo perde o fluido vital e morre. Não há mais como o espírito retomar o corpo. Aí Nicodemos não conseguiu entender, raciocinar sobre isso. O Espiritismo veio com a chave, o que Jesus quis dizer, que o corpo biológico, ele procede do corpo, mas o espírito não procria. O espírito é criação de Deus. Então ele não se confunde com a matéria. E para agir sobre a matéria, ele precisa dos fluidos. Por isso os fenômenos das mesas girantes aconteciam. Mas poderiam acontecer com cadeiras, com bengalas, com vasos, com armários, com qualquer coisa. Tanto faz. As mesas eram cômodas. Na França, se utilizava principalmente a mesinha chamada guéridon, que era uma mesa de canto, de 3 pés, tampo redondo, uma mesa pequena, de canto, para receber enfeites, um vaso com flores. Então era mais cômodo para os espíritos utilizarem a mesa, envolvê-la com os fluidos necessários. Mas aí Kardec descobriu que precisava ter o médium, sim, o intermediário. Porque os espíritos não podem realizar o fenômeno sozinhos. Eles precisam combinar os seus fluidos, que depois Erasto, lá no Livro dos Médiuns, vai chamar de fluido perispiritual, com os fluidos do médium, que Erasto chama de fluido animalizado. É a combinação desses fluidos, e também os fluidos do ambiente, da natureza,
É essa combinação que vai provocar os diversos fenômenos. Deslocamento de objetos, transportes de objetos, materialização de espíritos, a psicografia, a psicofonia e assim por diante. E queiram os cientistas negar ou não, os fatos aí estão. Os casos sugestivos de reencarnação e as experiências de quase morte estão aí para todo mundo estudar. São classificados e observados cientificamente. E muitos e muitos e muitos casos, centenas deles, milhares, só podem ser explicados através da realidade espiritual. Se tirar o espírito e a sua influência sobre a matéria, não tem como explicar aquele fenômeno. Como explicar pela matéria, pela visão materialista do ser e da vida? O pesquisador, cientista e filósofo Alexandre Aksakov, russo, assistindo na Itália, a convite de Ernesto Bosano, uma sessão de materialização de espíritos através da médium Eusápia Paladino, como explicar, através do materialismo, o espírito se formar através do fluido ectoplasmático, que é essa combinação fluídica, se formar na frente de Aksakov, um vulto feminino de uma senhora vestida à moda russa da primeira metade do século XIX, com todos os objetos, que se dirige a ele por um apelido carinhoso que a sua mãe havia lhe dado e utilizava na sua infância, o chama por esse apelido e começa a conversar com ele em russo. Nós estamos na Itália. Eusápia Paladino é italiana. Ernesto Bosano é italiano. Todos os componentes do grupo são italianos. Então o espírito começa a conversar com Aksakov em russo e se dirige a ele, lembrando coisas da infância dele com a sua mãe. O espírito que estava à frente dele e que ele, tomado de um susto muito grande, olha para o espírito, reconhece aquelas vestimentas e os objetos que o espírito apresenta, ele cai da cadeira de joelhos ao chão e exclama: mamãe, minha mãe. Ele era cético, não acreditava no espiritismo e na realidade da vida espiritual. E ele foi à Itália a convite de Ernesto Bosano, porque ele aceitou um desafio feito por Bosano. E foi com a intenção de derrubar as pesquisas espirituais que Bosano realizava. Volta para a Rússia e, na sua primeira palestra, ele conta todo o fenômeno e se declara espírita. Porque, como cientista, diante do fato, ele não tinha como negar. E tinha todas as provas da continuidade da vida da sua mãe e, portanto, de todos. E o espírito não deixou nenhuma dúvida de quem era. Espírito e matéria, dualidade da nossa vida humana. Nós somos seres humanos e vivemos ao mesmo tempo essa dualidade. Só que estamos vivendo muito mais a matéria do que o espírito. E está na hora de começarmos a reverter isso. Começarmos a nos moralizar, a nos espiritualizar, para vivermos mais o espírito do que a matéria. Em um livro dos espíritos, os espíritos superiores nos dizem que, além do egoísmo e do orgulho, uma outra chaga nossa, que se torna um problema muito grande após a morte,
é o apego às coisas materiais e às pessoas. Esse apego à encarnação é um problema na hora de voltar ao mundo espiritual. E nós, observando os nossos familiares, entes queridos que já partiram, eu assisti minha mãe partir, meu pai partir, um dos meus irmãos retornar ao mundo espiritual, há uma certeza que nos tranquiliza. A vida continuou. Esse é o fato. Os que ficaram deram continuidade à vida. E aí, então, pensando logicamente, por que eles, que foram para a dimensão espiritual, também não deram continuidade à vida, ao seu existir? Isso não é maravilhoso? Nós nos relacionamos, mas não somos dependentes uns dos outros. Nós podemos perfeitamente tocar a vida para frente, mesmo sem este, mesmo sem aquele, o vovô, a vovó, o papai, a mamãe, que tem que partir, retornar ao mundo espiritual, e nós não vamos morrer por causa disso. E temos que seguir. Mesmo que tenha partido para o mundo espiritual o nosso filho querido, a nossa filha, que esperávamos que, na verdade, fosse cuidar de nós e nos enterrar, melhor dizendo, enterrar o nosso corpo, não a nós espíritos, mas, por vontade divina, que nós não temos que questionar, eles é que partiram primeiro. Mas se tinham que partir primeiro, vem então a resignação. Bom, se Deus quer que eu continue aqui, eu devo continuar. E devo continuar da melhor maneira possível para cumprir a minha missão aqui na Terra. Porque eu tenho uma certeza, eu vou me reencontrar com eles. Que vai chegar a minha hora de partir para o mundo espiritual. Mas, na verdade, eu não preciso esperar a morte. Que eu sou espírito. Só estou aqui ligado ao corpo físico. E eles não estão mais com essa ligação. Ora, eu sou espírito, eu posso sim me emancipar, não posso? E o Espiritismo diz que sim. O fenômeno da emancipação da alma, que também é conhecido como fenômeno de desdobramento do espírito. Isso pode acontecer durante o sono, como acontece, pode acontecer lá na reunião mediúnica, se eu for um médium sonâmbulo, quando eu cochilo, enfim. É uma questão de exercício para se emancipar. E viver a realidade espiritual. E estar com eles estarem conosco, sempre que assim for possível, sempre que assim for permitido. Então eu tenho que ficar dizendo para mim mesma, eu sou espírito, eu tenho que ficar lembrando disso o tempo todo, eu não sou matéria, eu não sou esse corpo, eu preciso aprender a viver a realidade espiritual, que não me cerca simplesmente, ela me pertence, ela está comigo, porque eu sou espírito, criado por Deus, e sei que com os meus esforços um dia eu chegarei à perfeição relativa que eu poderei chegar, porque o único ser perfeito do universo é Deus. E por falar no universo, olha que notícia maravilhosa que o Espiritismo nos entrega. Eu não vou ficar ligado ao planeta Terra para sempre. Existem trilhões de estrelas por este universo. Astros. Que tem vida sim. Porque é impossível que só o nosso planeta tenha vida. E como eu devo chegar à perfeição, eu vou ter outras experiências, outras vidas. Eu vou paulatinamente me tornar o espírito puro. Que Jesus é o exemplo, é o modelo que nós temos. Hoje, a ciência faz aproximações com o espiritismo e com essa realidade do espírito e da matéria. E nós devemos a dois campos dos estudos humanos essa aproximação. Principalmente a dois campos. O da psicologia transpessoal e o da física
quântica. Embora nenhuma nem outra estejam no patamar acadêmico totalmente reconhecidas, mas ambas se baseiam na teoria da existência da alma. Aliás, a psicologia em si, ela representa estudo da alma. O problema é que nós materializamos a alma. A física quântica está procurando a alma fora da matéria e está fazendo aproximações com a imortalidade da alma, vida espiritual e reencarnação. E a psicologia transpessoal, que Joana de Ângeles, através do Divaldo Franco, chama de psicologia profunda, também está fazendo, porque ela se baseia no nosso psiquismo que extrapola o cérebro, os neurônios, a matéria. Aliás, os materialistas acham que nós vivemos, que nós pensamos, elaboramos, tudo através do cérebro, dos neurônios. E estamos aí hoje mapeando DNA e neurônios para nos conhecer. Na verdade, nós estamos mapeando os efeitos, não a causa. Que a causa é o espírito. Por isso que quando o corpo morrer, nós vamos continuar pensando, vamos continuar inteligentes, vamos continuar com as nossas qualidades e com os nossos defeitos. Porque tudo isso pertence ao espírito, não ao cérebro, não aos neurônios, não ao nosso complexo nervoso, nada disso. A matéria é instrumento. O espírito é a realidade. Eu, espírito, é que penso, é que sinto, é que amo. Não é a matéria. Minha inteligência não está nos neurônios da minha massa cerebral. Os meus pensamentos não têm origem nas sinapses neuronais. Sou eu espírito, individualidade pré-existente e sobrevivente ao corpo, que tenho em mim, em germe, em potencial divino, a inteligência e o sentimento que vou desenvolvendo através das diversas encarnações e das experiências que vou obtendo. Essa é a informação do Espiritismo, que vem realizar uma revolução na sociedade humana. E vem fazer, então, que compreendamos muito mais o existir, o significado de vivermos. Porque o Espiritismo responde de forma lógica, raciocinada e baseada na observação dos fatos e na realidade das comunicações espirituais. O Espiritismo responde quem eu sou, de onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui e para onde eu vou. Eu, Marcos Demário, frequentei o Centro Espírita desde a minha adolescência. Nunca vi um espírito. Nunca tive contato direto com um desencarnado. Nunca ouvi, nunca psicografei, nunca recebi pela minha voz a mensagem de um espírito. Mas desde a minha adolescência, estudando o Espiritismo, nunca tive dúvida dessa realidade da matéria e do espírito, e que o espírito vence a matéria. E sempre disse que não preciso ver os espíritos para saber que eles estão aqui, para saber que a vida continua. Porque isso me esclarece, isso me responde, me deixa sem nenhuma dúvida. E quando eu estudo os fenômenos mediúnicos, as comunicações dos que já partiram, e vejam todas as provas que eles nos dão da sua realidade, da sua identidade de quando estavam aqui encarnados, como eu posso duvidar disso? Porque a ilusão
a excitação, etc, etc, não conseguem responder a isso. Lembrando aqui uma passagem acontecida com o nosso querido médico Divaldo Pereira Franco, onde ele estava na Itália, fazendo uma palestra, e um espírito se aproximou dele e disse assim: está vendo? E apontou. Aquele jovem sentado, naquela poltrona assim, mais ou menos de frente para você, com um terno assim, 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 ele descreveu o jovem. E Divaldo, mentalmente, que ele estava fazendo a palestra, disse: sim, sim. Ele veio lhe assistir, mas ele duvida. E vai sair daqui duvidando, porque ele não está acreditando nas suas palavras. Então, eu peço um favor ao senhor. Quando terminar a palestra, vá até ele. Vá conversar com ele. E diga que o pai dele, que sou eu, está aqui. Pode me descrever a ele e dizer que eu sou igualzinho à foto que ele carrega na carteira, que está no bolso esquerdo do paletó dele. O espírito se afastou. Divaldo terminou a palestra e, com aquela incumbência, ele deu um jeito de se aproximar lá do rapaz. Se aproximou dele e, se valendo de um tradutor, já que o rapaz era italiano, disse: olha, eu não sei se você vai acreditar, mas eu acredito. E a vida continua após a morte. Tá? Bem, seu pai, em espírito, conversou comigo. Ele está aqui do nosso lado. Olha, ele é assim, assado, tal, a fisionomia dele é essa, ele está vestido assim, assim, assim. E ele pediu para você pegar sua carteira, que está aí no bolso esquerdo interno do seu paletó, para tirar a foto que você tem dele, para verificar que a foto é exatamente igual à descrição que eu acabei de lhe dar. E ele disse que o rapaz, assustado com aquela revelação, abriu o paletó, puxou a carteira, que estava no bolso esquerdo interno, abriu, tirou uma foto, que era do seu pai, olhou para a foto e começou a chorar. E aí mostrou a foto para o Divaldo. Divaldo olhou e quase caiu para trás. Era a mesma pessoa, o espírito e aquele que estava retratado na foto. E o rapaz, em prantos: meu pai, é meu pai. E pegou as mãos do Divaldo Franco e disse: agora eu acredito. Muito obrigado, muito obrigado. E eu desafio a todos que estão acompanhando esta live: como explicar isso através exclusivamente da matéria e dos seus fenômenos. Sem o espírito, sem a continuidade da vida após a morte, sem a reencarnação, não há como. Então, preparemos-nos, porque, querendo ou não, nós vamos retornar ao mundo espiritual para finalmente constatarmos: sim, é verdade, o Espiritismo sempre esteve certo. Eu sou uma alma imortal, eu sou o Espírito que continua vivo. Muito obrigado e paz em todos os corações. Muito obrigado, Marcos de Mário, como sempre, né, que desenvolveu esse tema de uma forma muito bonita, e como sempre nos atendendo, né, como companheiro e parceiro na lida espírita, nesse trabalho de divulgação muito importante também. E vamos então à nossa prece final. Agradecido, Senhor, por esta noite. Elevamos o nosso pensamento mais uma vez a Ti e pedindo o Seu amparo para todos os nossos irmãos da humanidade,
que necessitam desse instante de consolo, de amparo, de amor e de luz. Agradecendo também a todos que aqui estiveram conosco, participando dessa live, e pedindo proteção a todos os lares mais uma vez, indistintamente. Graças a Deus, Senhor. Que assim seja. Então, gostaríamos, de lembrar que amanhã teremos conosco a Darcy Ribeiro, do Rio de Janeiro, com o tema Aliança da Ciência e da Religião, e no Momento da Arte também, do Rio de Janeiro, o casal Aline Rodrigues e Diogo Carneiro. Agradecemos mais uma vez a todos, nosso boa noite, Marcos, boa noite, Sandra, de coração pela participação e abertura do nosso primeiro dia da Semana Espírita. Que a luz do Pai, esteja com cada um de nós e até amanhã. Fiquem com Deus, tá? Boa noite.